Boa noite, telespectadores. Estamos de volta em mais uma segunda-feira com o nosso Viver Bem em Cristo. Já conversando aqui com o pastor Sérgio Alves, ministro do Evangelho, que a cada semana está conosco, falando um pouco mais sobre a palavra de Deus que está na Bíblia. Então, pastor, uma satisfação tê-lo conosco novamente aqui nesta semana. Tudo bem? Tudo bem, uma boa noite a todos aí da direção do programa, também da nossa audiência do Viver Bem em Cristo. Que Deus possa hoje nos iluminar aqui, nos inspirar para que venhamos colocar os assuntos que venham contribuir decisivamente para a edificação de toda a nossa audiência. Olha, isso Estou à disposição. Muito obrigada, isso sempre é muito importante. Bem, pastor Sérgio, eu gostaria de lhe perguntar a respeito do significado de um versículo que está no livro de João, no capítulo 12, o versículo 48, ali no finalzinho, diz o seguinte: Jesus disse, né? A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Então, o que Jesus quis dizer com isso? Bem, em primeiro lugar, a gente entender esse versículo, a gente precisa ler um outro, que está em João 14,6, onde está escrito assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então ninguém vem ao Pai senão por mim. É um versículo que está ali. Então, Jesus é a verdade, não tem outra. Então, se você olhar todas as palavras que descreve a pessoa de Jesus na Bíblia, Jesus é uma lei, é um padrão elevado de vida, em que todos que conhecem e praticam recebem as mesmas prerrogativas dele, pela parte do Pai. Isso então, é realmente muito interessante o que o senhor disse, porque é de fato um padrão elevado de vida. Isso faz toda a diferença, né? Para os dias atuais, especialmente, mais do que nunca, né? Então, todos que Deus chama para a igreja e salva eles através da recriação do espírito humano, e o espírito humano passa a estar amalgamado com o Espírito de Deus, então Deus vai habitar no homem eternamente, não sai mais dali. Então agora, uma pessoa salva, Deus está dentro dele morando, e não vai sair mais. Onde que está esse local? No espírito humano, que agora fundiu-se com o Espírito de Deus, e os dois tornaram-se novo homem, uma nova... Inseparáveis. Exatamente, inseparáveis. Eles estão assim, que nem você olhar uma mistura de água com a coloração num copo. Você não consegue separar a cor da água, né? A água é cristalina, é incolor, mas se você botar adicionar um corante na água, depois não tem como processar a separação daquilo, porque se misturou, né? Formou um novo composto. Exato, duas coisas formaram uma só, né? Então, a Bíblia chama esse processo consolidado no espírito do homem de novo homem. É um homem que foi recriado segundo Deus a partir do espírito dele, né? E aí, para a alma se tornar nova criatura, ela tem que, essa natureza divina vai ter que migrar para dentro da alma humana. E isso só acontece quando a alma passa a praticar a verdade. Sim, porque na alma estão contidos os nossos conhecimentos, a nossa mente, as nossas emoções, não é? Escolhas, enfim. Né? Então, veja bem, por que esse processo é demorado, né? Porque o homem tem livre arbítrio. O homem fica muito tempo na igreja, estuda a palavra e pratica alguma parte dela, não toda. É difícil ele praticar toda. Então, esse processo demora por causa da nossa aceitação da verdade para praticá-la.
Por exemplo, às vezes, a questão, eu sempre cito a questão do perdão, porque é a mais difícil, o nosso desafio maior é esse, né? É o amor próprio, né? E o perdão. Então, para mim conseguir perdoar, eu vou mensurar a gravidade da ofensa. Sendo que a lei de Deus é incondicional. Então a pessoa realmente assim tranca ali naqueles pontos e não avança o processo de edificação espiritual. E fica nossa muito mente tempo. que não tem esse padrão elevado, como o senhor disse ali no início, né? Não consegue alcançar essa visão, eu creio, de que o perdoar é algo necessário para nós mesmos, né? Para o nosso crescimento, bem-estar e, enfim, todas as coisas que vêm decorrentes disso, né? Qualidade de vida, saúde e até longevidade, né? Sim. E a gente pensa assim, a gente desconsidera o caráter absoluto da verdade. Não leva em conta, porque a nossa justiça própria não permite que pratiquemos a palavra de Deus. Então a mente tem um conceito de todas as coisas, a mente humana. Tem um padrão para todas as coisas. E tudo que vem de encontro e colidir com esse padrão pessoal, humano, natural caído, que na verdade não é o de Deus, nós exercemos a nossa justiça própria, que a Bíblia chama de trapo de imundície, né? Porque ela não processa crescimento e edificação nem para mim, nem para o ofensor, para ninguém. É só dar prejuízos para nós e para Deus, né? Então, aí vamos chegar lá naquele fim lá da pergunta, né? A própria palavra vai nos julgar, né? Jesus disse, né? Porque a palavra é Jesus, então quem vai me julgar é Jesus, entende? Sim. Então ele vai colocar a minha vida terrena aqui e vai fazer olhar a palavra dele ali do lado. Então tem eu espiritual e tem o eu como eu fiquei no dia do óbito ou no dia do arrebatamento. E aí então essa comparação vai ser feita em segundos. Sim, porque é como olhar uma lei, né? Ó, tá escrito assim, fez assim, tá certo, não fez assim, foi pra cadeia, digamos assim, né? Tá condenado. Então é simples, né? Fez, tá ok, não cumpriu, já está definido, né? Não precisa nem um juiz, digamos assim, né? Nesse caso é um pouco diferente, mas teoricamente, né, a própria palavra, o ensinamento já diz, está certo ou está errado, né? É que às vezes eu vejo nos laboratórios, na medicina, o raio-x, né? Aí você vai lá, fraturou um osso, você vai lá, tira um raio-x, né? Aí você coloca naquele negocinho branco iluminado, e olha, tá aqui o problema, ó. Sim. Então não tem como esconder, aquilo está revelado pelo raio-x. E a nossa alma é cheia de fraturas, na verdade. Né? E o Senhor tem um raio-x diário da nossa vida. Ele sabe onde é que eu estou endurecido, onde eu estou desobedecendo, onde eu estou concordando com Ele, onde eu já me uni com Ele, né, porque nossa união com Cristo é por meio da palavra, né? Sim, mas não é nada fácil. Eu digo até por mim, porque procuro seguir essas leis, obedecer, né? Mas realmente é por muita fé e perseverança, porque a nossa mente sempre fica argumentando coisas, né? É uma luta, né? Do conhecer, do querer praticar e do realmente, né, vencer essas barreiras da nossa mente, né, que é caída, até se conseguir, né, chegar nesse patamar elevado, né, e obter os frutos disso, porque é algo que nos traz frutos, nos traz benefício, né, nos traz crescimento e muita paz, enfim, né, todas aquelas coisas que falamos há pouco. Nós estamos no fim do bloco, né? Sim. A gente vai fazendo um breve intervalo, mas já voltamos com você aí no nosso Viver Bem em Cristo. Viver Bem.
Estamos de volta e voltamos a falar sobre a palavra que está no livro de João, né, João 12:48, onde Jesus diz que a própria palavra, né, irá julgar as pessoas no dia do juízo final. E o Senhor nos explicava essa questão da obediência, dos mandamentos, né? Exato. Veja bem que nós já estamos sendo julgados desde que nascemos da água do Espírito. Só que é um julgamento que está em processo. Ele não é final. Nascemos da água e do Espírito, ou seja, o batismo nas águas. O batismo nas águas, a minha declaração de que Jesus foi elegido pela minha mente, pela minha pessoa, de que é meu único Senhor e Salvador. E reconheço que Ele é o Filho de Deus. Eu preciso ter essa crença. Ou seja, eu quero que Ele seja o meu comandante daí para frente. Então, isso regenera no meu espírito. Mas depois começa aquilo que Deus realmente planejou como o mais importante, que é salvar a nossa alma. Salvar a nossa alma é tirar ela da condenação da própria palavra da verdade. Porque quando nós chegamos aqui na igreja, a palavra já nos condena, porque estamos totalmente inadequados para a verdade. E não temos nenhum tipo da nossa alma uma comunhão com Deus. Temos com o nosso espírito apenas. Sim. Então, o que Deus tem que fazer? Deus tem que, cada vez que eu conheço a verdade e não pratico, eu estou sendo julgado naquela área. Eu já estou sendo julgado. O que vai acontecer? Conhecendo e não praticando. Eu vou ficar sem a comunhão do Espírito, eu vou ficar sem fluir o desfrute do Espírito, e as consequências dos meus atos que estão desalinhados da verdade vão retornar sobre minha vida, como tribulações, como aflições. Então, isso configura um julgamento processual, de percurso aqui de trabalho do Espírito Santo na igreja, em nossas vidas. Agora, o juízo final é o veredito final de Deus para me dirigir à destinação que eu vou ter. Eu só tenho 3 lugares para morar no universo: terra, céu e inferno. Eu não tenho mais uma opção a mais do que essas. Então, terra, para mim voltar só se eu for aprovado e salvo eternamente. Senão não volto mais. Então, nós todos temos um período agora para pensar nessas coisas aqui. A nossa vida natural terrena é um momento pequeníssimo perto da eternidade que Deus oportuniza todas as pessoas caídas, que são todos. Lá em Romanos 3:23, diz assim que todas as almas pecaram e carecem da glória de Deus. Também temos uma palavra no Salmo 51:5 que diz: eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Então Deus, no Novo Testamento e no Velho Testamento, ele traz 2 palavras bem claras de que já nascemos em pecado e separados de Deus. É por isso que foi necessário a vinda do Filho de Deus, para que eu pudesse receber a vida espiritual de novo que eu perdi. A minha comunhão com Deus. Então Jesus, sendo a palavra, sendo a verdade, é Ele que vai dar o veredito final sobre toda a minha história terrena no dia do juízo final. Pois é, pastor, agora eu vou falar uma coisa até, talvez não seja nada a ver, digamos assim, mas a questão é das nossas escolhas, E lá no Velho Testamento, em Gênesis, quando Adão e Eva foram, digamos assim, chegaram à presença de Deus, depois que pecaram, estavam se escondendo, digamos assim. Aí ali diz assim, o Senhor perguntou para eles, o que eles tinham feito. E Eva disse:
né? Conforme está escrito, a serpente me enganou, né? Mas Adão não disse que a serpente o enganou, né? Ele disse, a mulher me deu, né, a fruta e eu comi. Então eu fiquei pensando, a mulher disse que foi enganada, mas Adão, ele fez aquilo de uma forma consciente, mesmo sendo uma pessoa amada, que ele queria muito bem, parte dele, né? Isso tem alguma conotação, alguma coisa dentro dessa questão? Ou são coisas assim que não tem nada a ver? Não, o que ocorreu foi o seguinte, foi uma desobediência consciente de Eva, porque Deus disse, eles eram cientes de que o Adão seria a autoridade dela terrena, e ela seria a auxiliadora idônea dele, a submissão. Então, ela tomou uma atitude independente da autoridade, tanto de Deus quanto do marido, porque ela não consultou o marido para aceitar os preceitos de Satanás, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. E por isso foi enganada. Foi enganada. Então, sempre que houver desobediência, vai haver uma transgressão da lei. Isso é uma coisa assim que redunda, é automático. Então, você desobedeceu um preceito, você tem a transgressão. E a transgressão te leva para a morte. Por que a transgressão hoje não nos leva à separação total de Deus? Por causa de Cristo. Então, eu fiquei depois pensando isso, né? Adão aceitou, digamos, comer, né, do fruto da árvore do bem e do mal, né, por amor a Eva, digamos assim, né? São coisas, pensamentos meus. E depois o segundo Adão, que é Jesus Cristo, ele também aceitou isso por mandamento de Deus para que o pecado saísse, né? Então, novamente, dos homens, né? Ele aceitou essa condenação no próprio corpo, né? Para que esse pecado, então, fosse novamente, as pessoas fossem restauradas. Então, por amor, né? Também a igreja, a nós, não é? Então são coisas assim que eu apenas comentei, né? Tem um detalhe importante ali também, de que apareceu pela primeira vez a síndrome do maligno de acusação. A gente não aceita assumir os nossos próprios erros. Sim, sim. A Eva já disse, olha, eu fui enganada. A culpa é da serpente. O Adão foi um pouco mais sincero, ele disse, olha, eu aceitei, né, porque a quis. Culpa, enfim, foi colocado na serpente, que era Satanás, simbolicamente. Sim, sim. E aí o Adão botou a culpa na Eva. Aí o diabo olhou para trás, não tinha ninguém para acusar, se ralou, né? Então, olha só, né? Viu? A gente pode até rir um pouquinho, né, com essas questões, mas isso de um sentido figurativo, realmente, de uma forma figurativa, faz muito sentido mesmo, né, se nós formos pensar, né, de uma forma espiritual, né, que é o que a Bíblia quer demonstrar, né. Bem, pastor, nosso programa hoje está chegando ao final. É importante sempre falarmos sobre essas questões que nós precisamos vencer dentro de nós para, quem sabe, né, terminar pelo menos dentro de nós, né, tantas dissensões, brigas, ódios, enfim, né, tanta derrota para as próprias pessoas, não é? Porque nós somos derrotados cada vez que nos amarguramos e, enfim, né? Mas agradecemos então novamente e queremos estar novamente aqui na próxima semana, não esquecendo ainda que o senhor falou, né, que gostaria de fazer uma oração pelas pessoas que nos ouvem aqui, né? Então em breve estaremos aí, né, quem sabe fazendo essa oração, né, que o senhor possa estar fazendo. Muito obrigada. Eu dou uma boa noite a todos aí, que Deus abençoe a todos também. Viver